Bom dia, turma. Bom dia, alunos. Estão todos bem? Começamos hoje mais uma videoaula de língua portuguesa, ok? E na videoaula nós vamos corrigir a atividade do dia 1º, que foi uma atividade referente a um texto de divulgação científica, um artigo de divulgação científica. No caso, era o texto Controle do Apetite, do autor Drauzio Varella. Vocês sabem que o Drauzio Varella é médico, não é? Ele é uma autoridade no assunto, então ele domina esse assunto da medicina. Ele tem alguma curiosidade, algo interessante para falar, né, ao longo do texto. Então vamos prestar atenção na pontuação, ok? Vamos prestar atenção no que ele tem a dizer em cada parágrafo, certo? Tentar extrair o melhor de cada parágrafo, prestar atenção na linguagem que ele utiliza, ok? Então vamos lá, começando. Controle do apetite. Até a segunda metade do século XX, a desnutrição foi nosso principal problema de saúde pública. Hoje é a obesidade. Cerca de 10% dos brasileiros adultos são obesos e outros 30% estão acima do peso saudável. Portanto, cerca de 50 milhões de pessoas deveriam perder peso para evitar doenças como ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes, reumatismos e alguns tipos de câncer. Os sistemas biológicos que controlam a ingestão de alimentos são complexos e mal conhecidos. Durante os 5 milhões de anos da existência humana, a fome representou uma ameaça permanente à sobrevivência da espécie. Entre nossos antepassados, sobreviveram apenas aqueles capazes de estabelecer um equilíbrio rígido entre o número de calorias ingeridas e as necessidades energéticas do organismo. Na evolução de nossa espécie, foram selecionados indivíduos cujos cérebros eram capazes de engendrar mecanismos biológicos altamente eficazes para evitar a perda de peso. Através deles, assim que o cérebro detecta a diminuição dos depósitos de gordura, a energia que o corpo gasta para funcionar em repouso com a finalidade de exercer suas funções básicas, metabolismo basal, cai dramaticamente, ao mesmo tempo em que são enviados sinais irresistíveis para procurar e consumir alimentos. Infelizmente, quando ocorre aumento de peso, os sinais opostos são quase imperceptíveis. Não há grande aumento da energia gasta em repouso, a fome não diminui significativamente, nem surge estímulo para aumentar a atividade física. Pelo contrário, tendemos a nos tornar mais sedentários. Além disso, por razões mal compreendidas, o corpo tende a defender o peso mais alto que já atingiu. Para a tristeza da mulher e do homem moderno, o organismo protege as reservas de gordura, mesmo quando estocadas em níveis muito elevados. A mais insignificante tentativa de reduzi-las é interpretada pelo cérebro como ameaça à integridade física. Ação da insulina e da leptina. Para controlar o peso a longo prazo, o organismo produz 2 hormônios que permitem avaliar os níveis dos depósitos de gordura e ajustar o apetite e a energia que deve ser gasta em função deles, a insulina e a leptina. O papel da ação cerebral da insulina no controle do peso foi descrito há quase 30 anos. Esse hormônio, produzido pelo pâncreas, age numa área do cérebro rica em receptores dotados da propriedade de reconhecê-lo. Em ratos, quando esses receptores são inativados, os animais se tornam obesos imediatamente. Em seres humanos, enquanto esses receptores estão ativos, o cérebro mantém sua sensibilidade aos efeitos da insulina e o apetite diminui. Quando os receptores se tornam resistentes à ação da insulina, o peso aumenta. Em 1994, a equipe de Jeffrey Friedman, da Universidade Rockefeller, trabalhando com ratos mutantes extremamente obesos, descobriu a leptina, o hormônio que abriu campo para o estudo dos mecanismos moleculares do controle de peso. Friedman descobriu que a leptina era uma proteína anti-obesidade produzida pelo tecido gorduroso que, ao ser administrada a ratos com excesso de peso, provocava emagrecimento graças a 2 mecanismos: redução do apetite e aumento da energia gasta em repouso, metabolismo basal. Apesar de terem sido descritos casos de obesidade humana por defeitos na produção de leptina, portanto, passíveis de serem tratados com esse hormônio, por razões ainda pouco claras, a maioria das pessoas obesas apresentam níveis até mais altos de leptina, mas são resistentes às suas ações.
Hoje, admite-se que a queda dos níveis de leptina provocada pela redução dos depósitos de gordura, ao ser detectada pelo cérebro, provoca aumento do apetite e retardo do metabolismo basal. Mas, quando os depósitos de gordura aumentam, levando a maior produção de leptina, o mecanismo oposto não é significativo. A partir de certos níveis de leptina na circulação, o cérebro se torna resistente a ela. Ao lado desses hormônios que controlam o apetite e o metabolismo a longo prazo, o organismo produz outros hormônios para controlar o apetite no dia a dia. O primeiro descrito foi a colecistoquinina, proteína que o intestino libera na corrente sanguínea para estimular o centro da saciedade existente no cérebro e impedir a ingestão exagerada de calorias. Há 4 anos, pesquisadores japoneses descobriram a grelina, um potente estimulador do apetite na rotina diária. A grelina é o hormônio responsável pela fome, que ataca quando chega a hora do almoço. Pesquisas mostram que os níveis de grelina na circulação aumentam 1 a 2 horas antes das principais refeições do dia e que voluntários, ao receber injeções de grelina, experimentam aumento significativo do apetite. Para contrabalançar as ações promotoras de apetite desencadeadas pela grelina, produzida quando o estômago fica vazio, a chegada de alimentos ao intestino provoca a liberação de um hormônio chamado PYY. Injeções desse hormônio em camundongos e voluntários humanos causam diminuição do apetite. Esses hormônios controladores do apetite e do metabolismo, a curto ou longo prazo, agem predominantemente numa região do hipotálamo, conhecida como núcleo arqueado, o centro no qual reside o controle mestre dos sistemas regulatórios. Para o núcleo arqueado, convergem 2 tipos de neurônios que exercem ações opostas, estimulação e inibição do apetite. A fome que sentimos resulta de um equilíbrio ajustado entre esses circuitos antagônicos, construídos e selecionados por nossos antepassados, remotos, com a finalidade de resistir à falta permanente de alimentos, numa época em que as refeições eram alternadas com longos períodos de jejum forçado. O que representou sabedoria do cérebro para enfrentar a penúria deu origem ao flagelo da obesidade em tempos de fartura. Então esse foi o texto, não é? Do Drauzio Varela. Vamos lá para a lição de casa que ficou para vocês no dia 1º de outubro. Primeira questão. O texto Controle de Apetite desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Qual é esse tema? O tema, gente, é a obesidade e formas de controlar o apetite. Um tema que mexe muito com a cabeça das pessoas hoje, né? Questão de ter um corpo perfeito, né? Controlar a obesidade. 2. Textos como o que você leu são chamados de textos de divulgação científica. Indique entre os itens que seguem aqueles que traduzem melhor a finalidade desse tipo de texto. No caso, aquele, gente, desculpem, é só um alternativo, não é? E aí você tem letra A, ensinar como se faz um relatório científico. Letra B, convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. Letra C, expor um conteúdo de natureza científica. Ou letra D, relatar experiências pessoais. Isso aí tem a ver com o gênero do texto, que é artigo de divulgação científica. Então, no caso, gente, a finalidade é expor um conteúdo de natureza científica. 3. A estrutura de um texto de divulgação científica não é rígida, pois depende do assunto e de outros fatores da situação de produção, como quem produz o texto, para quem, com que finalidade, em que veículo, em que momento histórico, etc. Apesar disso, o autor geralmente apresenta, no primeiro ou no segundo parágrafo, a ideia principal, uma afirmação, um conceito, e desenvolve nos parágrafos seguintes, por meio de exemplos e comparações, resultados objetivos de experiência, dados estatísticos, relações de causa e efeito, etc. No texto Controle do Apetite, qual é a ideia principal que o autor desenvolve? Então, aí você vai ter várias formas de responder, né? A melhor resposta seria a ideia de que o problema da obesidade é complexo e tem raízes na história da evolução humana. Foi essa a ideia que o Drauzio Varela defendeu no texto, ok? B. Por que, segundo o autor, a obesidade constitui hoje, no Brasil, um problema de saúde pública? Aí a resposta aí, gente, porque há cerca de 50 milhões de pessoas com peso acima do saudável e que, por isso, podem vir a ter ataques cardíacos, derrames, diabetes, reumatismos e alguns tipos de câncer. 4. É comum o texto de divulgação científica fazer uso de uma linguagem que inclui termos e conceitos científicos básicos. Letra A.
Identifique no texto controle de apetite, palavras ou expressões próprias da linguagem científica. Aí tem várias, gente, respostas. Sistemas biológicos, insulina, leptina, metabolismo basal e muitas outras, né? Expressões próprias de quê? A que área científica pertence a esses termos? Pertence à área da medicina, viu? Então, a resposta aí da letra B. 5. O texto foi publicado num jornal de grande circulação. Letra A. Levante hipóteses. Além do jornal, em que outros veículos o texto científico pode circular? Resposta: revistas, sites, etc. Você imagina onde mais você vai encontrar esse tipo de texto, né? Geralmente revista ou site. B. Tomando como base o texto lido, conclua. Qual é o perfil do leitor desse tipo de texto? Trata-se de um cientista especialista no assunto abordado ou trata-se de um leitor comum, leigo? Resposta, gente. O texto foi produzido para leigos, uma vez que apresenta uma linguagem bastante acessível. Apesar de apresentar muitos termos da medicina, não é? O Drauzio Varela explica de uma forma bem didática, bem simples, para que a gente possa compreender. 6. Observe a linguagem do texto. Que tempo e modo predominam entre as formas verbais utilizadas pelo autor? Então você vai ver o tempo e o modo verbal, gente. É o presente do modo indicativo, ok? B. Que variedade linguística foi empregada? E aí, gente, qual é a variedade linguística que a gente utiliza predominantemente nos artigos de divulgação científica? É utilizada a norma padrão da língua, viu, gente? Então, a variedade linguística que ele utilizou aí foi a norma padrão, ok? C. Considerando-se o assunto desenvolvido e o veículo em que o texto foi publicado, pode-se afirmar que esse nível de linguagem é adequado à situação? Por quê? Então, a norma padrão foi adequada a essa situação? Sim, porque o texto é voltado para leitores interessados em assuntos científicos, o que faz pressupor que eles têm um certo grau de escolaridade. Ok? Resposta aí da letra C. 7. Quando produzimos um texto, podemos nos colocar nele de modo pessoal ou impessoal. No texto lido, predomina uma linguagem pessoal ou uma linguagem impessoal? Por quê? Gente, uma linguagem pessoal seria apenas a opinião da pessoa, do autor do texto, ok? Já uma linguagem impessoal seria repleta de fatos, né? Já não teria mais a opinião dele, e sim fatos. Então você vê aqui a distinção entre fato e opinião, né? Resposta. Predomina uma linguagem impessoal, pois o autor trata o tema sem se expor diretamente e sem dar a opinião dele também. Ele apresenta apenas dados, tá bom? 8. Observe a conclusão do texto. Em que parágrafo ela se situa? A conclusão do texto, gente, está lá no último parágrafo. A resposta aí da 8ª letra A. Letra B. A conclusão é coerente com a ideia principal do texto? Por quê? Resposta. Sim, porque o autor reafirma a ideia de que a obesidade da época atual, em que há fartura de alimentos, resulta de um funcionamento cerebral desenvolvido na espécie humana com a finalidade de possibilitar a sobrevivência em situações nas quais refeições e longos períodos de jejum forçado se alternavam. Então, aí a resposta aí da letra B, 8ª. E esse foi o fim da aula, gente. Um abraço a todos, até a próxima aula.